Laboratório de Ópera nasce como um projeto um bocadinho fora da caixa, na medida em que pretende promover, por um lado, a coesão territorial e, por outro lado, a inclusão a partir de um título de ópera. Ou seja, nós queremos mostrar que um título pode ajudar a criar riqueza e isso só pode ser feito através da coesão territorial e da inclusão. E foi isso que nós fizemos já aqui com a Maria da Fonte. Maria da Fonte é uma revolta da Póvoa de Lanhoso e então, desde o início, desafiámos o município de Póvoa de Lanhoso para se juntar a nós nesta aventura da Maria da Fonte e associarmos logo no tal processo de coesão territorial o sítio, o berço da revolta, àquilo que seria a construção do espetáculo aqui em Lisboa. E criámos aqui uma relação dialética muito feliz desde o início. O executivo do município percebeu exatamente o que é encerrava esta proposta, ou seja, fazer da opereta e do pretexto da construção e da recuperação histórica desta opereta Maria da Fonte uma montra do que o de melhor Póvoa de Lanhoso tem para nos dar, nomeadamente ao nível do empreendedorismo. E foi o que fizemos. Nós pegámos no facto de estarmos a falar na única revolta no feminino que temos na nossa história, a revolta das mulheres que se insurgiram na aldeia de Fonte Arcada em 1846 e assumimos como bandeira deste ano e meio de construção da Maria da Fonte a igualdade de género como o estandarte de todo o projeto. E então desafiámos o município a convidar as mulheres empreendedoras de Póvoa de Lanhoso para virem a Lisboa dar o seu testemunho na primeira pessoa daquilo que elas fazem, no fundo como herdeiras do espírito da Maria da Fonte. E isso permitiu-nos criar aqui painéis no âmbito das conferências que complementam o trabalho do laboratório, painéis que são constituídos por testemunhos na primeira pessoa de mulheres dos mais diferentes setores de atividade. E é muito engraçado, porque agora que estamos prestes a começar as conferências e que estamos aqui a receber as empresárias que vão desde o setor da agricultura, ao setor da pedra, ao setor do ouro, com a filigrana, dos cuidados de saúde, da arquitetura, enfim, dos mais diferentes setores de atividade, elas sentem-se orgulhosas por serem herdeiras do espírito da Maria da Fonte e por poderem vir a Lisboa mostrar que elas têm para nos dizer e aquilo que elas fazem, dão cartas não só cá em Portugal, como no estrangeiro. Eu diria que é quase esmagador ver a reação de jovens. Nós este ano trabalhamos com jovens do 7º ano de escolaridade. Estamos a falar de jovens de 12, 13 anos. É impressionante quando nós visitamos os jovens nas suas escolas, como antecâmara da visita que eles depois fazem aqui ao teatro. E quando eles chegam aqui ao teatro, termos informação de professores a dizerem não dormiram nada esta noite, alguns alunos, porque estavam excitados com o facto de virem. Ou termos alunos que quando chegam à sala principal do teatro e se veem rodeados de todo aquele trabalho em madeira, toda a luz, tudo aquilo que é talha dourada, sentem-se absolutamente assoberbados pela beleza do espaço, um espaço que é histórico e que afinal acaba por lhes tocar tanto. Nós estamos a falar de meninos que não conseguem visualizar muito bem um tempo em que não havia eletricidade, não havia telefone. Eu passei por conversas com eles nas escolas, em que quando eu dizia que não havia telefones, eles diziam não havia telemóvel, mas havia aqueles telefones dos botõezinhos, não era? Não havia. Não havia autoestradas, não havia comboio, não havia... Nós estamos a falar de uma revolta que aconteceu no dia 15 de março de 1846, numa aldeia minúscula da Póvoa de Lanhoso, em Fonte Arcada, e que no espaço de um mês chegou à corte aqui a Lisboa, num tempo onde não havia meios de comunicação, nem telégrafo havia. E, portanto, para os jovens, ouvirem a história é uma coisa, mas depois quando veem
conseguem vir aqui ao teatro e se veem no meio de todo este ambiente histórico, é emocionante ver como eles ficam esmagados por isso, esmagados no bom sentido. E depois a visita que fazem pelos diferentes setores do teatro, desde a zona, o setor onde está o guarda-roupa, os figurinos, depois a parte da cenografia dos adereços, a construção dos cenários, as telas, a quantidade de cabos e de fios que nós vemos nas traseiras do palco do Teatro Nacional de São Carlos, porque tudo é ainda mecânico. O fosso da orquestra. E depois o poderem assistir a um bocadinho do ensaio que está a decorrer, daquilo que vai ser a Maria da Fonte, é emocionante. A mim aconteceu-me com 2 turmas do Monte da Caparica estarem aqui e, obviamente, fazer sempre dar-lhes sempre a informação de que não podíamos fazer qualquer tipo de ruído quando entrássemos no ensaio para não perturbar o ensaio. Eles sentarem-se todos num silêncio absoluto, sairmos do ensaio e só depois de descermos 2 ou 3 ou 4 lances de escadas do Teatro Nacional de São Carlos, eles começarem a falar. Mantinham-se mudos. E, de facto, a maneira como eles lidam com esta experiência é algo que, embora eu tivesse expectativas altas, acabou por ultrapassarem muito aquilo que eu própria esperava. E isso dá-nos muito alento sobre aquilo que deve ser o trabalho de aproximação aos jovens, que tem que ser uma aproximação muito afetiva, muito direta, e fazendo sempre este mecanismo de ioiô entre nós irmos ao ambiente deles, antes deles virem ao nosso, e fazermos sempre esta pergunta-resposta, porque isso é que torna o sistema dinâmico e que abre a paleta destes jovens. A participação da Égide foi fundamental, até porque a Égide revelou-se uma instituição de uma pedagogia imensa. A sensibilidade em colmatar falhas. E isto vai muito de encontro àquilo que é a minha expectativa de trabalho, que não estar à espera de grandes quantias, mas tentar colmatar as dificuldades à medida que elas forem surgindo. Porque, obviamente, há sempre imponderáveis. A uma dada altura surgiu o imponderável da comunicação e a Égide foi fantástica e teve essa sensibilidade. E é essa construção, como a construção destes episódios, que é de uma pedagogia e de uma utilidade prática, de uma funcionalidade, que eu acho que a própria Égide ainda não percebeu muito bem o impacto, porque só agora também é que estamos a implementar no terreno, não é? E ainda tem poucos dias, mas a verdade é que eu acho que estamos a fazer história e a Égide está a fazer história. E eu só posso sentir-me emocionada por poder ter sido ajudada pela Égide desta forma tão envolvente e tão útil, porque estamos a fazer serviço público e não há nada como isso.